Hoje à noite nós vamos estudar um pouquinho sobre a divindade, ou a Santíssima Trindade. Esse tema é muito importante e ganhou uma importância maior de alguns anos para cá. Porque algumas pessoas sinceras, pessoas queridas, têm dúvidas em relação a esse assunto. Já disse em aulas anteriores que eu tenho bons amigos que pensam de forma diferente. Eu tenho um bom amigo que é ateu. Uma pessoa querida, uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, mas que infelizmente não crê que existe um Deus. Eu tenho parentes que são espíritas. Eu não concordo de maneira alguma com a doutrina espírita. Mas eu amo esses meus parentes e respeito o ponto de vista deles, embora não concorde. Eu tenho vários amigos, especialmente nos Estados Unidos, que são perfeccionistas. Ou seja, eles creem que podem viver uma vida completamente sem pecado aqui na terra. Eu não creio nisso, mas eu respeito o ponto de vista deles. Os amo e convivemos juntos. Eu tenho bons amigos que não creem na Trindade. Eu os amo, eu os respeito, embora não concorde com o ponto de vista deles. Então, nessa noite, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. A divindade ou a Santíssima Trindade. Antes de apresentar aqui vários versículos bíblicos, que obviamente é o mais importante para o nosso estudo, eu quero, como introdução, dizer algumas poucas palavras em relação a esse assunto. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete em relação a esse assunto é tentar explicar o que a Bíblia não explica. Tanto as pessoas que defendem a Trindade, quanto aquelas que não creem na Trindade, ambos os lados, os que creem na Trindade e os que não creem na Trindade, cometem um erro. Qual é o erro? Tentar explicar o que a própria Bíblia não explica. Disse na primeira aula que o que nós estudamos nesse seminário e o que na verdade estudamos em teologia não é a essência divina, não é a essência de Deus. O que estudamos em teologia e o que estudamos nesse seminário é a revelação de Deus, especialmente através da sua palavra. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, é apresentada na palavra de Deus, mas não é explicada nos mínimos detalhes. Eu tenho ouvido a seguinte frase: ah, pastor Mota, eu creio que nós só vamos entender essa questão da divindade, da Trindade no céu. Só vamos entender nos mínimos detalhes quando estivermos no céu. Eu não concordo com isso. Eu creio que nem no céu nós vamos entender. Por quê? O dia que eu puder explicar a Deus na sua essência, o dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei o quê? Igual ou superior a Deus. Isso nunca vai acontecer. Deus é incognoscível, Ele não pode ser conhecido. Mas Ele se revela. E Ele revelou especialmente através da sua palavra o essencial para a nossa salvação. Há outros mistérios que eu também não entendo e que estão na Bíblia. E eu simplesmente aceito pela fé. Quer alguns exemplos? Você pergunte para uma pessoa que não crê na Trindade se ela crê que Deus é imortal, que Deus é eterno, que antes que existisse o tempo, Deus existia. A pessoa vai responder o quê? Sim ou não? Sim. Mas como é que você pode explicar que existe um ser que nunca teve princípio? Cabe na tua mente isso? É racional para você? Não é. Mas o fato é o seguinte, queridos: Deus é eterno. A Bíblia revela isso ou não? Explica nos mínimos detalhes, sim ou não? Não. Há outros mistérios que eu não entendo. Por exemplo, o mistério da iniquidade. A Bíblia fala sobre a origem do mal, mas não explica em detalhes como foi que o mal se originou no coração de Lúcifer no céu. Há um mistério da piedade. Como é que Deus pôde amar a você e a mim a tal ponto
de enviar seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Eu não consigo entender, é um mistério para mim. Como é que um ser perfeito pode me amar tanto? A única pessoa que conhece o Roberto Mota, nos mínimos detalhes, é Deus. E ele ainda assim me ama. Eu até posso entender que a minha esposa me ame, que os meus filhos me amem. Eu tenho bons amigos aqui que creio que me respeitam e me amam. Só que nenhuma dessas pessoas me conhece a fundo, me conhece nos mínimos detalhes. Não sabem as teias de aranha que há no meu coração, e há algumas, os cantinhos sujos, os pecados acariciados. Agora, Deus conhece o Roberto Mota nos mínimos detalhes e ainda assim me ama. Como é que um ser perfeito pode amar um miserável pecador como eu? Eu não consigo entender, mas eu aceito pela sua palavra, aceito pela fé. Segundo ponto. Algumas pessoas argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Isso é verdade, a palavra Trindade realmente não aparece na Bíblia. Agora eu pergunto, Deus é onisciente, sim ou não? Ele sabe todas as coisas? Mas a palavra onisciente não aparece na Bíblia. Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares ao mesmo tempo? Está presente aqui agora? Sim. Só que a palavra onipresente também não aparece na Bíblia. Haverá uma ascensão do justo, sim ou não? Mas a palavra ascensão não aparece na Bíblia. Estudamos ontem à noite a respeito do milênio. É uma doutrina bíblica ou não? Sim, mas a palavra milênio não aparece na Bíblia. Mas o período de 1000 anos, sim. A palavra teocracia não aparece na Bíblia. E há várias outras palavras, a lista é enorme, de doutrinas bíblicas, de ensinamentos bíblicos, que estão claramente expressos na sua palavra, mas não há o quê? O termo técnico ali. Então o simples fato da palavra Trindade não estar na Bíblia, não quer dizer que a ideia não esteja. Porque há várias outras ideias, cujo termo técnico também não está na Bíblia, mas que nós o quê? Aceitamos. Terceiro ponto interessante. Há algumas pessoas que dizem que nós não podemos aceitar essa doutrina, simplesmente porque é uma doutrina católica. E que a Igreja Católica Apostólica Romana teria inventado essa doutrina. Vejam bem, queridos. Ao estudarmos a história, e as pessoas que escrevem contra a Trindade, normalmente se esquecem, não é, de analisar a história como um todo. E só pegam os pontos que interessam. Mas nós sabemos que ao longo da história, a igreja cristã creu em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, o simples fato da igreja católica ensinar, isso não quer dizer que está errado. Por exemplo, você crê que o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria? Sim ou não? Os católicos também creem. Os católicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Creem. Podem não crer que é a única regra de fé e prática, mas eles creem. Os católicos creem que haverá um juízo final? Nós também. Os católicos creem que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é vicário, que perdoa os nossos pecados e purifica a nossa vida? Sim. E a lista é enorme. Há muitas doutrinas que nós temos em comum com católicos, com batistas, com presbiterianos, com metodistas, com pentecostais. Então, o simples fato de uma outra denominação ensinar a mesma coisa, isso não quer dizer que está errado. Então esse argumento, a Igreja Católica ensina logo errado, é um argumento fraco. Porque há muitas outras coisas que a Igreja Católica ensina, que nós também ensinamos, e os antitrinitarianos também ensinam. Um outro ponto importante. Dizem que os cristãos copiaram do paganismo a doutrina da Trindade. Se você acessar a internet, você pode até achar ali imagens, né, de falsos deuses com 3 cabeças, e falam sobre o hinduísmo, falam sobre as religiões egípcias. Agora vejam só, quem foi que copiou de quem? Os cristãos que copiaram essa ideia de um único Deus e 3 pessoas? Ou os pagãos que pegaram a ideia e deturparam? Vou dar alguns exemplos. A maioria esmagadora das igrejas pagãs, ou das religiões pagãs, melhor dizendo, creem que houve um dilúvio universal.
Entenderam? A maioria esmagadora, talvez todas as religiões pagãs, ensinam, e tribos na América do Norte ensinavam isso, tribos aqui na América do Sul ensinam isso, tribos na África dizem que houve um dilúvio universal. Então, mesmo no seio do paganismo, há a ideia de que houve um dilúvio universal. Nós copiamos isso do paganismo? A Bíblia não é clara? Não houve um dilúvio universal? Sim. Só que as religiões pagãs pegaram a ideia e deturparam. Aliás, até a ideia de que 8 pessoas entraram num barco é muito comum em várias religiões pagãs. Quem foi que criou o sistema de sacrifícios para a remissão de pecados?